Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, nos comprou e nos lavou, perdoando nele mesmo todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na sã doutrina de que salvo uma vez é salvo para sempre. Os que estão salvos para sempre são os que ele escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos por ele antes da fundação do mundo. Por isso nós cremos que a doutrina da salvação eterna, ela não é calvinista e nem pertence a nenhum pensador ou teólogo, seja qual for o pensador, com relação a favor ou contra a salvação eterna. A salvação eterna é uma doutrina do próprio Cristo através das suas palavras, a sua escritura, a Bíblia, em quem nós cremos e confiamos. A Bíblia diz, nós cremos, pois eu lhes dou a vida eterna, disse o Senhor Jesus, e das minhas mãos ninguém arrebatará. Então nós cremos que salvo uma vez é salvo para sempre, ok? Desde já quero aqui agradecer a Deus por mais a oportunidade que me concede como seu príncipe para o anunciar, para que ele fique à vontade, fale o que ele quer falar e o que nós precisamos da parte dele ouvir, não o que nós queremos, como que sentindo coceiras no ouvido que está acontecendo aí fora, mas queremos ouvir dele o que nos é necessário para o crescimento e edificação do seu corpo, o corpo de Cristo. Desde já, também quero agradecer a Deus, os que estão inscritos no canal. Continue dando seus likes, fazendo comentários para a glória de Deus, fazendo assim estar de acordo com o que Deus está falando e revelando aos nossos corações. Os que ainda não são inscritos, escrevam. Também deixem os seus likes, façam comentário de acordo com o que Deus, pelo seu Espírito, também está te revelando, assim como a mim e aqueles a quem Deus está falando. Desde já, declaramos também cativo nossos pensamentos à obediência de Cristo, para que sejam destruídas fortalezas, sofismas e altivez que se opõem ou se levantam contra o estudo da palavra do Senhor. E que Deus mesmo nos dê a sua palavra como maçãs de ouro em salvas de prata, que é a sua palavra dita ao seu tempo, que venha de encontro com as necessidades das quais nós precisamos para vivermos uma vida santos, santificados e santificados pela sua palavra. E oramos para a glória de Deus. Vamos ao estudo. O tema de hoje, dando continuidade ao tema Pastores e Salários. Hoje vamos avançar mais um pouco aí que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos revele através das Escrituras o seu principal modelo, apóstolo São Paulo, fiel ministro do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho à sã doutrina. Vamos lá, hoje o texto ele se encontra em 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 3. Hoje vamos falar a respeito destes pseudos pastores gananciosos e que são movidos por avarenho e que têm nos dias de hoje, segundo as Escrituras, falou que eles viriam e estão manifestados principalmente nesses dias de apostasia, onde cada um defende a sua doutrina, o seu pensamento, cada um tem a interpretação particular das Escrituras e não subordinados aos ensinos que foi dado aos apóstolos e profetas do Senhor Jesus. Assim diz a palavra que a igreja primitiva,
ela perseverava na doutrina dos apóstolos, não nisto que é, segundo a palavra de Deus, várias e estranhas doutrinas. Efésios diz, por todo vento de doutrina, por homens cuja mente é pervertidas e desviados da verdade. 1 de Timóteo diz, supondo estes que a piedade é fonte de lucro. Vamos lá? Pastor, por Deus enviado, vocacionado por Deus e cheio do Espírito Santo, é digno de ser sustentado pelos dízimos dos seus fiéis, que Deus confia à sua igreja. A palavra diz que sim, o próprio Cristo disse que aqueles que pregam o evangelho, viva do evangelho. Nós temos visto viver não é luxar, não é esbanjar, viver não é ostentar riquezas, viver é viver com a bênção do Senhor, tendo suprimento, guardado da avareza, guardado da torpe ganância e cumprindo a eles debaixo da providência do Senhor os seus ministérios. Contente, assim como o povo é contente. A palavra do Pai diz que a bênção do Senhor enriquece, ou seja, os membros enriquecem através desta manifestações para que eles continuem dando suporte à igreja e à obra de Cristo. E os pastores, e os que estão por Deus levantados para viver do Evangelho, diz a palavra, que a bênção do Senhor supre e com ela não há desgosto, ou seja, não há insatisfação, não há o que Paulo diz, que muitos querendo ficar ricos, caem ciladas de astutas, né? Tentações que leva a amar ao dinheiro, e amar ao dinheiro é avareza, e ele traz raiz de todos os males, assim diz a palavra do Pai. Então, nós queremos hoje darmos continuidade, e desde já eu quero falar, descanse, dízimo não é nada da lei e não é nada que foi dado depois da lei. O dízimo é antes, ele foi praticado por Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista, como pai da fé, a dar o seu dízimo a Melquisedeque. Depois os seus filhos e netos, né, o seu filho Isaac praticou depois o neto Jacó, quando mostra ali em Gênesis que ele pegou uma pedra e disse: esta é a coluna da tua casa, e tudo que o Senhor me der, de tudo eu darei o dízimo. Mostrando que o dízimo é sim uma manifestação dos filhos de Abraão, espiritualmente falando, de Cristo. E os filhos de Abraão pratiquem as obras de Abraão. Então, dízimo não tem que acabar não. Aqueles que têm aí, né, uma revolta quanto ao dízimo por causa do que está hoje manifestado. Mas eu quero te dizer que o que está hoje manifestado como ganância no meio do povo de Deus não é novo. Os apóstolos também combateram a respeito disto. Ah, mas a igreja primitiva não falava de dízimo. Não havia necessidades, porque os filhos de Abraão praticam as obras de Abraão. E assim como Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, todo cristão, de fato, na sã doutrina, movido pelo Espírito de Deus, como descendente de Abraão, quando ele entrega o dízimo na casa do Senhor, esta constituída, o pastor constituído, temente e movido pelo Espírito Santo e não por avareza, quem recebe o dízimo, diga a palavra, é o Senhor Jesus, porque a palavra diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então não tem que acabar o dízimo. Se acabar o dízimo, acaba a provisão da casa do Pai e acaba também o sustento para que o evangelho seja pregado. E ofertas e desafios também faz parte da generosidade. A palavra do Pai diz que ele dá semente ao que semeia. Pão para alimento, enriquece e aumenta as nossas sementeiras, dando-nos em tudo ampla suficiência. Então, equivocado aqueles que diz que tem que acabar o dízimo, e não existe o dízimo. O dízimo existiu a partir de Abraão e vai sempre existir até que Cristo volte, porque o dízimo é a forma que Deus estabeleceu para sustentar a sua casa,
e aqueles que de fato vivem do Evangelho e através da abundância de prosperidade que ele manifesta na vida do seu povo generosamente, a obra de Deus é feita com toda e ampla suficiência. O reino de Deus é anunciado, o reino de Deus é manifestado também através da prosperidade, prosperidade dos filhos de Abraão generosos segundo a palavra, baseado no contentamento. Vamos lá, a palavra. Não havendo esse entendimento, há muitos defendendo aí o fim do dízimo e da oferta na casa do Senhor. É porque muitos lugares hoje que se diz casa do Senhor, não é casa do Senhor. Há mais ou menos há 25, 28 anos atrás, Deus me deu um tema chamado casa do Senhor, o templo do Senhor está aqui. O Pai diz, não acredite. Nem tudo que se diz casa do Senhor, o templo do Senhor, é templo ou casa do Senhor. Este é o grande problema. E é o que nós vamos ver aqui neste tema de hoje. Quem são estes que têm feito a vergonha do Evangelho, que têm escandalizado a prosperidade do povo de Deus, que têm roubado o povo de Deus? Quem são estes? Não são homens, como eram os apóstolos, fiéis a Cristo, fiel à doutrina, e que não eram movidos por aparelho, eram movidos pelo Espírito Santo. O contrário dos falsos que são movidos por avareza e que querem ocupar cargos eclesiásticos, visando somente o lucro, visando aí o que Paulo diz lá em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 5, homens desviados da verdade, supondo que a piedade é grande fonte de lucro. Assim, para os filhos de Deus e para os vocacionados de Deus, sim, é grande fonte de lucro, porque tem contentamento. Vamos lá? A palavra está em 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 2 e 3. Diga assim a palavra do Senhor a respeito do tema pastores e salários. Quem são os pastores que Deus levanta e que vivem contente do Evangelho, diga a palavra? Viver não quer dizer que eles são pobres, são miseráveis, não. O maior e o principal modelo do Evangelho foi Paulo, que disse que nada tendo, mas possuindo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Esse é o chamado do vocacionado enviado por Deus, que nada tem a ver com avareza, nem com torpe ganância. Vamos lá? Disse assim o apóstolo São Pedro, né? Começou a falar de Paulo, todos estiveram, vamos dizer assim, estiveram sob o mesmo conhecimento que Paulo. Reconheceu a autoridade de Paulo, Gálatas fala sobre isso, e ele, Pedro, é um dos que diz que as coisas que Paulo fala, muitas delas é difícil de entender, ou seja, nada tem a ver com interpretações humanas, nada tem a ver com a mente humana, mas tem a ver com o entendimento dado pelo Espírito de Deus. Este é o Evangelho da graça de Deus, pregado principalmente pelo apóstolo Paulo, nascido fora do tempo. Ele é o principal modelo e é nele que está baseada a abundância da revelação com relação a contentamento e não avaria. Vamos lá? Diga assim a palavra em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, falando aqui dos falsos profetas, tá? Diga assim a palavra do Senhor, falando dos tempos que estamos vivendo, de muitas práticas, muitas doutrinas, muitas mentiras, muitas profecias, muitas visões. Olha só o que é que está escrito na palavra do Pai. E tudo isso está baseado numa só fonte, a fonte de lucro maligna, perversa e uma torpe ganância e avareza dos homens perversos e maus. Infelizmente, alguns homens de Deus abraçou essa maldita falsa doutrina, a teologia da prosperidade, porque existe a verdadeira doutrina da teologia de prosperidade com contentamento. Sem o contentamento, ela é maldita e leva o povo de Deus, em vez da generosidade, leva para a avareza. Ok? Diga aqui a palavra do Pai. Versículo 2 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por quê? Por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Movido por quê? Por avareza. Farão o quê? Comércio de vós. O que é que nós temos visto aí? Há um comércio gospel manifestado dentro de igrejas e em lugares onde se dão shows hoje, né? Os shows evangélicos nada difere dos shows seculares, mas por trás disto tudo tem uma malignidade que a Bíblia chama aqui movidos por avareza. Ainda que eles digam, a obra de Deus, obra de Deus. Palavras dele aqui fictícias. Que palavras são essas? Não são as palavras de Cristo. A palavra em João em João 3,34, diz assim a palavra do Pai. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. O quê? Então quer dizer que existe pessoas hoje com as suas doutrinas estranhas. Por isso que há uma divisão, há facções no meio do povo de Deus, de igrejas, pessoas dizem, eu sou da igreja tal, meu pastor tal, defendendo cada um a sua doutrina. A Bíblia chama de doutrina vária e estranha. E palavras fictícias, ou seja, palavras fingidas muitas das vezes. Pastores ou líderes que estão em cima de altar pregando o que eles nem mesmo acreditam, nem vivem, mas o que eles chamam de teologia, porque muitos dão ênfase, o pastor é formado na teologia. Teologia é esta pós-reforma que negam a soberania de Deus, porque vai até esses pastores, quando expõem a verdade e o poder das escrituras, eles duvidam. Quando fala da salvação eterna, é a doutrina de João Calvino. Quando falam que não haverá nenhum que se perca, eles não têm que perseverar. Uma série de enganos, palavras fictícias que se transformaram nos dias de hoje, que Paulo chamou em Hebreus de doutrinas várias e estranhas. Então, diz que esses são movidos por avareza, são movidos por isso, cuja preocupação é o lucro, diz a palavra. E onde está isso, meu amado? Está também ainda em 1 de Pedro, capítulo 5. Veja aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdidas ganância, mas de boa vontade. Tá vendo? Mais uma vez, aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz que há uma sórdida ganância. No meio do povo de Deus, sim, no meio do povo de Deus, por homens cuja mente, disse Paulo, pervertida e desviada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, sim, é por estes que está difamado o caminho da verdade. Quando se fala de dízimo de ofertas, o mundo diz assim, ladrão, pastor rouba, pastor é rico. E é mesmo, pastor, biblicamente falando, ele não pode ser rico de dízimo de oferta. Se ele trabalhar, já vem de nobre nascimento, é um pastor executivo, que a palavra diz que Paulo trabalhava. Paulo era construtor de tenda, nós vimos no tema anterior. O que Deus quer é que cada um trabalhe segundo a sua palavra, para que não seja pesado a ninguém e nem tampouco para a propagação do reino, como hoje está manifestado. Pessoas aí enriquecidas às custas de dízimo, de oferta, o mercado gospel, vendendo coisas, como disse aqui Pedro, fazendo do povo de Deus comércio. Enriqueceram, enquanto realmente o evangelho, pequenininho, como diz um certo programa aí na escolinha do não sei quem. O salário é pequenininho. O investimento na obra de Deus muito pequeno, diferente do que era a igreja primitiva, que diz que em todos havia abundante graça. Então, nós vimos aqui, agora nós vamos ver Paulo falando a respeito do que se passava na época da igreja. Pensa que é coisa nova? Paulo advertiu que viria esse tempo onde muitos iriam realmente fazer o que aqui diz a palavra, comércio do povo de Deus. Vamos ver isso aonde? Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo
17 diz o que estão fazendo. Em nome de pregar o Evangelho. Não é Evangelho. Nós sabemos disso, que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aí revela uma só doutrina. Qual? A doutrina dada aos apóstolos e principalmente a Paulo, que foi revelado o Evangelho da graça de Deus. Diz assim em 2 Coríntios, capítulo 2, 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, mais um, 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Pai. Pelo que tendo este ministério, aqui o ministério dado por Deus aos apóstolos, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O contrário do que nós vimos lá em Pedro, palavras fictícias. Viu? Paulo disse, não, andando como alguns de astuto, adulterando a palavra de Deus. No 2 Coríntios 2,17, mercadejando a palavra do Pai, fazendo com o evangelho um mercado, onde eles dizem o que é que eu faço, o que é que eu não faço para ganhar a vida. Muitos têm usado essas expressões em cima do altar, que eu creio já desviado da verdade, baseado na doutrina falsa da teologia da prosperidade, gananciosos, infelizmente, muitos homens de Deus que desviaram da verdade e suposto, fizeram, como diz a palavra, pensaram que a piedade é fonte de lucro. Aí Paulo diz, é sim, com contentamento. O que falta é o ensino do contentamento. Não tem que tirar dízimo nem as ofertas do meio do povo de Deus, não, porque dízimo e oferta enriquece a casa do Pai e dá todo o suporte para que o evangelho do reino seja pregado. Porque a palavra em Eclesiastes diz que o dinheiro atende a tudo. Ele não é o Deus do dinheiro, mas foi criado por Deus para os seus filhos, para que nós possamos aqui, através do dinheiro, não só vivermos uma vida abundante, como diz a palavra, mas também dar suporte à igreja e àqueles que vivem do evangelho e dar o poder do que a palavra do Senhor se propague e esteja glorificada. Não havendo isto, os homens falsos, os enviados e os enganados estão movidos por avareza, cada um tem uma doutrina, cada um está sempre preocupado em pregar o que eles querem pregar, não que Deus quer falar ao seu povo, porque não havendo sã doutrina, não tem evangelho. Não tendo evangelho, são palavras fictícias. E palavras fictícias é adulteração da verdade, como disse Paulo, adulterando a palavra de Deus, ou mercadejando a palavra de Deus. Muitos, quando pensam em ir a algum lugar, eles pensam mais no cachê do que levar a palavra que liberta, que salva, que cura, como diz, e é o poder do evangelho. Então, Paulo, o principal pregador, era um homem que trabalhava e também ensinava que todos tinham que trabalhar. Tanto que ele diz em Tessalonicenses, aquele que não quer trabalhar também não coma, mostrando que o trabalho é digno, que o trabalho faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. A mulher em casa, o homem, o provedor, o sustentador, é isto que Deus tem para os seus filhos, segundo as suas preciosas e muito grandes promessas. Quanto mais nós vamos falar a respeito de como a adulteração desta palavra, como o mercadejar desta palavra está no nosso meio e que mal e que censura tem causado ao Evangelho de Cristo. Então, nós devemos continuar sim, dizimista e ofertante. O dízimo não pode dar para quem não tem igreja. Quem tem igreja, continue dando os seus dízimos. E veja se essa igreja, o pastor, de fato, foi vocacionado por Deus e é chamado a viver do Evangelho. Não luxe, não ostente e nem esbranche,
mas que viva do Evangelho com toda a dignidade. E os que não, não têm uma igreja que trabalhe como Paulo trabalhou, diga a palavra. E cada um contribua segundo Deus propôs no coração. Não deixa os pastores lançar mentiras com palavras fictícias e arrancar até mesmo o que muitas das vezes as ovelhas não têm. Muitos querem dar já pela fé. Eu vou dar porque Deus vai me dar lá na frente. Não, não. Só dê o que Deus já te deu. Isso é dizimar, ofertar com contentamento, segundo a bênção do Senhor. Quanto mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus continue me usando com toda ousadia, como seu príncipe, através do seu Espírito, trazendo a sua palavra, a palavra da sua graça. Quanto mais, a todos, graça e paz.